Oi, gente, boa noite. Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Então, vamos conversar um pouquinho aqui. Essa live na realidade, é uma pocket live, né? Que são lives mais compactas, curtas, com o objetivo, com conteúdos mais rápidos, diretos e aplicáveis aí pra gente no dia a dia, certo? Então eu vou estar separando ela por partes para ficar bem mais fácil, mais didático da gente conversar, ok? Então você já parou para pensar, né? Vocês já pararam para pensar que a gente consegue, né? A gente consegue manipular medicamentos e também desenvolver formulações capazes de melhorar a saúde e também ajudar quem cuida de quem cuida. Então, isso mesmo. Meu nome é Luciana Liberato, sou farmacêutica da Formule Farmácia de Manipulação e nós sabemos a importância de apoiar e fortalecer as mães. A gente vai fazer hoje essa live em alusão ao Dia das Mães, que foi ontem, domingo, que se dedicam, né, tanto a cuidar da família e de quem elas amam. Então, por isso, eu te convido a participar dessa Pocket Live especial dedicada a todas as mães que merecem um momento de cuidado e atenção. O tema, quem cuida de quem cuida, formulações para te ajudar. Eu vou só fazer aqui um adendo aqui rápido, só para dizer que eu tô com o meu olho, esse olho direito, eu tive um derrame ocular de ontem para hoje, mas tá tudo ok, por isso que ele tá assim bem vermelho. Então eu vou compartilhar com vocês formulações e substâncias para ajudar, que vão ajudar em vários, o corpo de uma maneira geral, mas a gente vai separar. O corpo ele é um todo, mas a gente vai separar só para ficar mais fácil das explicações. Então, foco, disposição, concentração, energia, emagrecimento, saúde intestinal, a parte de pele, cabelo, unha, canice, que é o cabelo branco. A gente vai focar também na diurese, né, no inchaço, na saúde das articulações, a saúde óssea, tudo que envolve as principais queixas, enxaqueca, dores crônicas. Então vamos a eles. O foco vai ser sempre o quê? Qualquer desconforto, qualquer distúrbio, normalmente às vezes até qualquer doença ou muitas vezes patologias, está sempre ligado ao que a gente, muitas vezes está ligado ao que a gente absorve, ou muitas vezes ao que não absorve, né? Porque a gente fala muito, a gente é o que come, na realidade a gente é o que a gente absorve. Então o foco dela vai ser o quê? A saúde intestinal, a biogênese mitocondrial e a inflamação. Então, trabalhando esses 3 pontos, a gente consegue trabalhar o organismo como um todo, gerando mais saúde, beleza, disposição e qualidade de vida. Então, saúde intestinal, que é a saúde do nosso trato gastrointestinal, que é onde tudo começa. A biogênese mitocondrial, que é o foco para formar novas e boas mitocôndrias, que é o que dá energia, que é o que fonte de ATP, né, que é o que faz a gente acordar, abrir o olho de manhã. E trabalhar a desinflamação, porque você tendo saúde intestinal, tendo biogênese mitocondrial, o processo da inflamação vai sendo reduzido e é muito mais fácil, por exemplo, a perda de peso, ou muitas vezes a manutenção desse peso perdido, que muitas vezes é mais difícil do que perder o peso propriamente dito. Então, vamos a essas substâncias. Eu não vou explicar por detalhes cada uma delas. Eu vou falar de uma maneira geral o nome das substâncias e dar dicas de formulação, certo? Então, antes de tudo, como eu falei, é trabalhar a saúde intestinal. Então, essa saúde intestinal que às vezes a gente fala muito, saúde intestinal. Então, o primeiro passo é isso mesmo. Então, não adianta você, muitas vezes, estar com várias formulações, com medicamentos, suplementos, se você não está com o seu intestino em equilíbrio, porque você vai absorver, não vai absorver o que deveria, ou vai absorver de forma não vai absorver nada, ou vai absorver de forma insuficiente, e muitas vezes vai gerar o acúmulo de toxinas no seu organismo. Então, às vezes, você vai ter até um custo maior
Porque você vai ter um gasto para aquela formulação, com aquela formulação, e não vai ter uma resposta satisfatória, porque você não trabalhou primeiro a parte intestinal. Então a primeira coisa é cuidar do intestino, aí vem os hábitos saudáveis que envolvem isso, o que já é conhecido, o exercício físico, porque o ato de se movimentar, o próprio exercício físico, ele já consegue modular a microbiota, então aumenta probióticos, lactobacilos, bífido, diminui o hormônio do apetite, né, que é a grelina, aumenta o hormônio da saciedade, que é a leptina, diminui a inflamação, aumenta a serotonina, então ajuda a melhorar a disposição, o bem-estar também reduz, né, estresse, depressão, melhora a cognição. Então tudo isso, benefícios do exercício físico que já estão mais do que comprovados. Então hábitos saudáveis ou alimentação de uma forma saudável, não quer dizer que a pessoa tenha que se alimentar apenas daquilo. Então você pode, o organismo ele tem uma memória, então você pode introduzir algum alimento se você tiver vontade, algo que seja de repente algo que tenha um carboidrato, esporadicamente, né? Um carboidrato, que eu digo, o carboidrato fino, né? Diminuir o consumo de açúcar e de farinha branca. E aumentar de frutas, verduras, fibras, porque aí entra os pré-bióticos, que são tão mais importantes do que os probióticos. Tentar diminuir e a qualidade do sono. Então ter um sono não são horas de sono, mas é um sono de qualidade, um sono reparador. E tudo isso ajuda na modulação intestinal. Mas às vezes a gente não. Muitas vezes a gente não consegue só com isso para o intestino. Então a gente às vezes precisa de uma suplementação. Então vamos lá. A primeira coisa é diminuir a inflamação. Então, como é que você consegue isso? Trabalhando a disbiose, a saúde intestinal. Como é que consegue? Principalmente para reparar a barreira intestinal. A barreira intestinal você consegue reparar com alguns elementos, como um ativo que é muito conhecido, a glutamina. Mas em algumas situações tem pessoas que não podem utilizar a glutamina, então a gente utiliza um flavobiótico, que é o Microbiomex, que a gente vai utilizar aí em qualquer horário, mas de preferência pela manhã. Então ele repara a barreira intestinal, faz com que a barreira do nosso intestino consiga diminuir a permeabilidade, ela consiga absorver os nutrientes e diminuir a absorção de toxinas. Então isso é a principal, o ponto-chave, a primeira coisa no intestino é trabalhar a função de barreira intestinal. Trabalhar os enterócitos, que são as células intestinais que aumentam a produção de energia no intestino. Outra coisa, aí vem trabalhar o probiótico, né? Fazer o equilíbrio entre as bactérias boas e as bactérias, né, patogênicas. Isso normalmente é feito com o pré-biótico. O pré-biótico é o alimento do probiótico, que vai fazer com que aumente a população, aumentar o número da população de bactérias boas. Também, tanto aumentar o número das bactérias como a variedade. Não adianta a gente ter só um tipo de bactéria boa, tem que ter muitas para você estar produzindo elementos, certo? Que são os butiratos, para estar estimulando cada vez mais essa saúde intestinal. Então, com isso entra aí os pré-bióticos, como as fibras solúveis e insolúveis, e que a gente pode estar utilizando pré-biótico, como inulina, polidextrose, goma-cássia. Isso são alguns através da suplementação. Mas as fibras, de uma maneira geral, né, da alimentação, também funcionam como pré-bióticos. São alternativas ou até para você juntar uma coisa com a outra. E também as tinturas, os vegetais, alguns fitoterápicos também funcionam como fitobióticos, como pré-bióticos. Aí tem os pós-bióticos, que já são aquelas substâncias, não são mais bactérias, são as próprias substâncias. Então isso fecha aí a questão da parte da modulação intestinal. Alguns micronutrientes também fazem parte. Então vamos trabalhar agora o quê? A questão da energia e disposição. A parte do emagrecimento eu vou deixar mais para o final, porque a gente já vai ter visto essa parte que fica melhor. Então, energia e disposição. O que é que a gente pode estar focando na energia, na disposição para essas pessoas, né? Porque a gente diz assim, as mães, tanto em qualquer que seja a idade, elas precisam de energia e disposição para a rotina do dia a dia, né? Filho, marido, trabalho, atividade física e várias outras situações. Então, desde a cafeína é uma substância, um excelente energético, mas não é para todo mundo. Então, a cafeína, ela tem aquelas dosagens usuais e tem doses mais elevadas, mas
mulheres que têm, né, uma metabolização mais rápida da cafeína, ou um tipo de mutação, ou às vezes tem cefaleia, irritabilidade ou taquicardia, não devem estar utilizando a cafeína, principalmente em dosagens mais elevadas. Então, qual é a substância que a gente pode estar trabalhando aí, tirando a cafeína anidra? É o Termap, que é uma cafeína revestida. É uma cafeína que ela não dá pico. Você toma e ela atinge aquele patamar no nível sérico, no sangue, e vai se mantendo ao longo do dia. Então, você não tem aquele pico e cai. Termap. Então, você pode, inclusive, associar a cafeína com Termap. ProEnergy. O ProEnergy é outra combinação que não tem cafeína. Então, é maca, tribulus, fósforo e coenzima Q10. Coenzima Q10 é um elemento excelente para a biogênese mitocondrial. Porque tudo que dá energia tem que trabalhar ATP. É fonte de ATP, é importante para as mitocôndrias. Mas tem que saber a combinação e o horário certo de estar consumindo. Energético é interessante utilizar antes do treino para quem tem essa necessidade ou antes de alguma atividade que exija mais, às vezes, concentração. Mas o termogênico, a gente chama energético ou estimulante, mas o termogênico não é interessante usar antes do treino, e sim nos intervalos. Exemplos de energia e disposição: cafeína, Termap, ProEnergy, marapuama, que é uma planta, o panac ginseng, o guaraná, a catuaba, o chá verde, que existe chá verde, chá preto, né? O chá vermelho, o chá amarelo, mas o chá verde é o representante principal. A teacrina, que é um excelente, é o chá verde plantado, é um tipo de chá verde, na realidade o chá verde, ele a gente chama ela de cássia assâmica, que ela é um derivado do chá verde, a teacrina. A teacrina é um excelente energético, estimulante e termogênico também. O matcha é o chá verde plantado à sombra. E o PIC-O2, ele aumenta o consumo de VO2. Outro elemento importante é o complexo B. Então, o complexo B, principalmente a vitamina B12, a vitamina B6 e um derivado da vitamina B1, que é a tiamina, que é a benfotiamina. Então, esse elemento é bem importante, que a gente associa no complexo B. A gente já tem um produto específico da fórmula, que é o complexo B, já pronto. Zinco, boro, magnésio de malata, eu vou falar dos magnésios. Aí vem agora os adaptógenos, são aquelas plantas que melhoram a função de quem está com mais baixo astral, quem precisa estar tendo mais assim, disposição para o dia a dia. Ele não é um energético, ele favorece a aceitação, que é o panac ginseng, o chá verde, o ginkgo biloba, a ashwagandha e a theanina. Para melhorar a concentração, a gente tem o que? A fosfatidilcerina, a fosfatidilcolina, o panac ginseng também, o piracetão, o ginkgo biloba, o ômega 3, o melão de cantaloupe, que é o dimples, a glutationa, neurosene, neumentix, o brain factor, são elementos que melhoram a função da acetilcolinesterase, a acetilcolina na fenda sináptica, então fazendo com que o cérebro funcione de uma forma melhor e muitas vezes mais rápida. Vocês viram que em praticamente tudo que eu falei aqui, eu coloquei o panac ginseng, porque o panac ginseng realmente é um super produto, é uma super planta, que é o ginseng, o tradicional ginseng, que é o ginseng coreano, e relaxante, para atuar no relaxamento, né, na diminuir a ansiedade, às vezes a própria depressão. Então, dá para diminuir para aumentar o relaxamento, na realidade, diminuir a ansiedade. Existem vários ativos, várias plantas, como maracujá, camomila, melissa, erva doce, isso tudo a gente utiliza em tinturas ou em cápsula, mas existe uma substância bem interessante chamada de ancilese, que é a Scutellaria latimiflora, e a theanina. A theanina, por incrível que pareça, é substância extraída do chá verde, mas ela tem a função relaxante, ela relaxa sem sedar. Então é interessante. A pinetonina, que é uma ação diferente, ela é utilizada por um spray nasal, que você dá uma borrifada de manhã e à noite, que dá essa sensação de relaxamento, e à noite ela ajuda a melhorar a qualidade do sono. O magnésio glicina também é interessante na ansiedade. Melhorar a qualidade do sono. A pinetonina também melhora a qualidade do sono. Melissa, mulungu. O mulungu, ele tem uma ação até semelhante em alguns estudos comparados com o diazepam. Magnésio, glicina, magnésio inositol, magnésio treonato, GABA, B6, tudo isso
melhora o sono, tanto a indução como a manutenção do sono de qualidade. Termogênico. Termogênico, a gente pode lembrar aí do termogênico como o gengibre, é um termogênico. Todos esses ativos que eu estou falando são padronizados, são extratos vegetais da planta padronizados. A importância é que eles tenham, que sejam padronizados exatamente para que tenha a quantidade específica de ativo terapêutico que vai exercer o efeito. Então a gente trabalha com extrato seco e não com pó, certo? Termogênico, gengibre, o cóleo, os foscólios, cindura, o citrus aurantus, que é conhecido como a laranja amarga, o curcusim. O curcusim é um ativo novo, que é uma substância que age sobre a termogênese de uma maneira geral. Ele aumenta bastante o gasto calórico. Ele faz uma adaptação metabólica. Ele reativa o metabolismo. Antes do emagrecimento, então a gente falou aqui termogênico, tudo isso ajuda também no processo de emagrecimento. Você dormir bem melhora, né, favorece o emagrecimento. Você tem uma saúde intestinal, favorece o emagrecimento. Até a questão, né, a ansiedade favorece o emagrecimento, porque a compulsão alimentar é uma forma de aumentar essa questão da obesidade, né? E antes de focar no emagrecimento, para a gente finalizar, a gente vai falar aqui de quê? Da articulação. Então, muitas mulheres, até pela rotina, têm dores articulares, dores crônicas. Então, na articulação, a gente pode focar em quê? No colágeno tipo 2, que é muito utilizado. Então, ele tanto lubrifica, faz uma lubrificação, aumenta a flexibilidade, diminui a inflamação, diminui a dor, principalmente para quem faz exercício, ou para quem teve, por exemplo, as doenças, as arboviroses, né, dengue, chikungunya. O Nurflex, que ele é uma planta que também age como lubrificante articular. A cúrcuma, tradicional cúrcuma, que é rica em curcumina. O cureite, que é uma forma mais biodisponível da cúrcuma. A canela de velho é outra planta que age muito em artrite, artrose, osteoartrite. Unha de gato, garra do diabo. São plantas, são extratos secos, né? São plantas que são retirados os princípios ativos para fazer as formulações que a gente utiliza. Nas dores crônicas, o que é que a gente pode estar relembrando, assim, falando um pouquinho? Dores crônicas, inclusive a fibromialgia. Esses ativos aqui que eu falei, eles podem ser utilizados no paciente com fibromialgia. A cúrcuma tem uma excelente resposta, por exemplo, o colágeno tipo 2, a Boswellia serrata. Então, nas dores crônicas entram o cúrcuma novamente, o cureite, o adidal, que é uma enzima que é utilizada para quem tem dificuldade de digerir a diaminoxidase. Então, assim, é interessante para diminuir a concentração dessa substância que pode gerar dores crônicas. A coenzima Q10, como eu falei, é uma substância, é um ativo que estimula a biogênese mitocondrial. Excelente. A coenzima Q10, ela vai tanto a biogênese mitocondrial, ela ajuda no emagrecimento. 300 mg de coenzima Q10 tem uma ação anorexígena. A coenzima Q10 é importante na cognição, na memória, na energia, na disposição, na redução de colesterol, triglicéridos. Então, a coenzima Q10 é um produto super, vamos dizer assim, multi. Ela tem diversas ações importantes no organismo. Magnésio de malato, também dos magnésios, a gente tem, por exemplo, o magnésio glicina, que é muito utilizado na ansiedade, na depressão, no sono, para melhorar a qualidade do sono. O magnésio treonato, também no sono, mas na parte cognitiva, geralmente as pessoas que têm um trabalho que foca muito na parte intelectual, no dia seguinte, então pode tomar uma concentração mais elevada, específica do magnésio treonato, de noite, associado com magnésio glicina. Magnésio de malato já é interessante utilizar durante o dia, que ele é importante para a musculatura, para a parte articular, para a parte da disposição. O magnésio taurato, ele é cardioproteção. O magnésio inositol ajuda na qualidade do sono. O magnésio glicilglutamina, ele é importante na formação da massa magra também, porque tem os radicais, né? A glicina e tem a glutamina, esses aminoácidos. Dores crônicas, a gente trabalhou também o Nurflex, o Silanox, que ele é um quelante são de metais pesados, né? Então, alguns metais pesados podem se acumular, né? Assim, se aderir nas articulações, gerando dores crônicas. Então, o quelante de metais pesados, o Silanox, como níquel, mercúrio, alumínio, a vitamina D, muito utilizada em dores crônicas e na articulação. E vamos falar um pouquinho da massa magra. A gente falou da parte da osteoporose, na massa magra, né, músculo.
Então, existem aí alguns elementos que essa mulher pode se beneficiar. O tríbulos, a maca, a mucuna, o folidrone, que aumenta, então, trabalham muito tanto a síntese proteica, como a modulação da miostatina, que é uma substância que iria degradar que iria degradar as fibras, né, musculares. Então, aí você consegue trabalhar isso favorecendo o ganho de massa muscular. Mas isso tem que ter um estímulo, tanto a alimentação rica em proteína, dentro não é uma alimentação hiperproteica, né? A alimentação tem que ser diversificada, mas que tenha proteína que você necessita para o dia e um estímulo de movimento muscular, né? O exercício físico. Sarcosina, magnésio glicilglutamina, a crisina, que é o inibidor de aromatase, o tríbulos, a mucuna. Então, todos esses elementos, o body balance, que é um tipo de colágeno específico para o tecido muscular esquelético, certo? Atua na massa magra. E vamos falar um pouquinho sobre a imunidade também. Então, essa mulher às vezes está gripando, está com muitas viroses ou infecções bacterianas ou virais, de maneira geral. Então, como melhorar o sistema imunológico? Então, um elemento importante, além da coenzima Q10 e da vitamina D, a quercetina também ajuda na biogênese mitocondrial. Então, nas formulações que trabalham imunidade, qualidade de vida, assim, a saúde de uma maneira geral, além dos polivitaminos, das vitaminas e minerais importantes, então, a vitamina A, D, K, E, a vitamina C, o complexo B, que aí envolve, né, o complexo B ele é formado por 8 vitaminas, né, a vitamina B1, a B2, a B3, a vitamina B5, a B6, a vitamina B9, que é o ácido fólico, a vitamina B8, que é a bitartarato de colina, a vitamina B12, um elemento assim que a gente não chama muito de a vitamina H, né, que é a biotina, que a gente chama mais ela de biotina do que de vitamina H, mas é uma vitamina do complexo B, além dos minerais, silício, zinco, boro, selênio, magnésio, como a gente falou aqui, vários magnésios, o cobre, o fósforo, o potássio. Então, os minerais, quando entram no organismo, dentro equilibram aquilo que às vezes o alimento não consegue suprir, é preciso suplementar, sim. E principalmente na mulher menopausada, que é uma mulher que já tem uma dificuldade do metabolismo, uma dificuldade de absorção de nutrientes. Então, a suplementação, ela vem realmente fazer toda a diferença. A imunidade, eu falei, vamos aqui para a libido. Então, libido, o que é que a gente pode falar aqui da libido? Então, a perda da libido feminina, isso aí não é só de mulher na menopausa, né? Mulheres jovens, após 35 anos ou antes disso, não necessariamente é desregulação hormonal. Às vezes, né, até pela idade, a pessoa está com os hormônios, né, equilibrados dentro da normalidade, mas muitas vezes são mulheres que estão passando por um processo de depressão ou que usam determinado tipo de medicamento que diminui a questão do desejo sexual, ou são mulheres obesas que têm insônia, o desgaste mesmo do relacionamento, a fadiga mental, o estresse do dia a dia. Então, alguns ativos ajudam sim esta mulher, seja ela 30, 35, ou antes, ou mais jovem, ou menopausada, ou após os 40, após os 50, como o long jack, o tríbulos, a mucuna, o ginseng, que aí não é o ginseng que eu falei, o panax ginseng também ajuda, mas é o ginseng siberiano, que é a ashwagandha, que é o KS66, KSM66, que aumenta a disposição, melhora a vasodilatação, o IAM mexicano, que aumenta a produção do DHEA, né? Então isso aumenta a produção de energia, a mucuna, que estimula a dopamina, que é um super estimulante, o tríbulos melhora a produção de estrógeno, o long jack, que melhora a produção de testosterona, né? Que está relacionado, né, ao hormônio, o hormônio sexual, é um hormônio sexual masculino que está relacionado com o desejo. O damilib é uma outra substância que é específica para todos esses que eu falei, o homem pode utilizar também. O damilib é específico para a sexualidade feminina, é um ativo para a libido feminina. E o que é que a gente pode falar no emagrecimento? Então, no emagrecimento, como eu disse, a gente vai trabalhar a saúde intestinal, trabalhar a inflamação, trabalhar a função renal, para desinchar o metabolismo de carboidrato, para diminuir a absorção de carboidrato, vai trabalhar a modulação do estresse
Então, são 6 os passos que a gente trabalha durante o emagrecimento. Então, não é só um inibidor de apetite, certo? Uma substância para termogênica. Então, você tem que trabalhar, como eu falei, inicialmente a saúde intestinal e trabalhar a inflamação. Então, aí, trabalhando isso, você pode utilizar isso na mesma formulação, mas o ideal é primeiro preparar o terreno, trabalhando aí primeiro a função intestinal para começar o processo da desinflamação. Então, trabalhando a desbiose, que é a saúde intestinal, para melhorar, diminui a inflamação, trabalha a detoxificação, melhorar o funcionamento hepático, aumenta o metabolismo de carboidrato, para não acumular o carboidrato, favorece, diminui a absorção de gordura, como o Ocralin, ajuda na função renal, para diminuir o inchaço, e reduz o estresse. Então, faz a modulação do estresse. Para cada função dessa, tem um ativo específico. Então, eu vou falar aqui de alguns nomes e substâncias importantes no emagrecimento. O curcusin, que é esse reativador metabólico. O morosil, que ele ajuda, juntamente com a fucoxantina, que na mobilização da gordura. Então, ele ajuda a diminuir a gordura abdominal, porque ele diminui o tamanho do adipócito. A garcínia, que ela é lipolítico, né, essa quebra de gordura. A gordura existente, ele age na lipólise. O metabólico, que também diminui o tamanho do adipócito. Todos esses elementos são importantes também na esteatose hepática, que é a gordura no fígado, também ajuda na redução do colesterol. O meratrim tem uma ação semelhante ao morosil, ajuda a atuação é bem sobre a gordura abdominal. Citruxel, sinetrol são combinações de morosil com guaraná, com morosil, guaraná, morosil com citrus aurantus, então ele é redutor da gordura abdominal e também termogênico. O Ilex paraguaense, que é o chá mate conhecido, a Evinia carbonense, que é chamada de manga africana. Então, existem muitos elementos importantes que ajudam no emagrecimento, sim. A carnitina, a própria carnitina, tem uma resposta boa como termogênico. Então, aí, a Carla falando aí que o morosil, ela gosta muito do morosil, exato. Então, o morosil, ele quando bem utilizado e no horário certo, e muitas vezes com associações. Esses elementos, eu disse aqui alguns ativos, mas a gente pode combinar, por exemplo, a fucoxantina, o morosil e a garcínia, numa mesma formulação para usar antes do almoço, certo? E esse processo de emagrecimento, inclusive, alguns elementos desses podem ser utilizados no lipedema. A gente vai fazer depois um material, uma live só falando sobre lipedema, que o lipedema é um processo realmente de inflamação, de dano nesse adipócito, nas adiposidades, que ficam aquelas regiões de coxa, né, muitas vezes de flanco, mas principalmente das pernas, com aquele aspecto que parece uma celulite, mas não é uma celulite. Então, entra aí um processo inflamatório das adiposidades, entra o processo também de circulatório, que favorece muitas vezes. Então, a gente tem elementos que podem ser utilizados na manipulação para melhorar o aspecto, melhorar o lipedema, porque também gera bastante dor, né, nas pessoas que têm. E pele, cabelo, unha, canice. Então, a gente tem aí biotina, que é a vitamina H, os peptídeos bioativos de colágeno, né, que é o colágeno hidrolisado, que é importante que o colágeno seja hidrolisado para que ele possa ser assimilado, né, os peptídeos pelo nosso organismo. O Dimples, a cisteína, o NAC, a N-acetilcisteína, vitaminas e minerais como zinco, selênio, vitamina C, o silício. Todos esses elementos são importantes para melhorar a qualidade do fio, tanto melhorar a circulação no bulbo piloso, né, para diminuir a queda, como para favorecer o crescimento, como o Vesbarnol, o Keranat, são agentes que estimulam o crescimento capilar. E unha, tendo biotina, é importante, a gente sempre utiliza a biotina, que ela é excelente na recuperação de unhas e cabelos, tanto na queda como no fio do cabelo também, certo? Eu trouxe aqui só para reforçar ativos que a gestante pode estar utilizando durante a gestação. A mulher pode utilizar alguns agentes para usar no rosto, como despigmentante, porque muitas mulheres, né, têm aquele melasma gravídico, aquelas manchas gravídicas, tanto no corpo como no rosto. Por exemplo, ácido cógico, ácido azelaico, ácido fítico, ácido elágico, ácido glicirrícico, arbutin, nicotinamida, vitamina C, oleolato, todas essas substâncias podem ser utilizadas durante a gestação, qualquer que seja a fase
da gestação, primeiro, né, o primeiro semestre, segundo semestre, trimestre também, pode ser utilizado. E durante a amamentação, todos esses que eu falei da gestante, a quem amamenta pode estar utilizando. E além desses, ela pode também utilizar, quem amamenta, né, a lactante, o ácido glicólico, o ácido mandélico, a glutationa, o ácido cólico, a azelaico, como eu já tinha falado acima, o ácido glicirrícico, o arbutin, a vitamina C. São agentes clareadores que podem ser utilizados pela gestante e pela lactante, certo? E existem os agentes orais, que a gente pode estar utilizando também. Agora eu vou falar de uma maneira geral, né? O óleo olar ele pode ser utilizado pela gestante. A vitamina C também, são clareadores. O ácido elástico, que é a Ruman. Mas existem ativos específicos para despigmentação oral, que a gente pode estar utilizando, que aí já não é no caso da gestante, né? Na mulher não gestante, que é o polipodileucotomos, o pomegranate, o piquenogenol. São elementos importantes que agem no clareamento, ok? Então, gente, eu falei aqui rapidamente todo o organismo. É claro que tem muita coisa para a gente conversar, por exemplo, estimulantes de testosterona, pacientes com candidíase de repetição, endometriose, vulvaginite, quem tem muita infecção urinária de repetição, que o Cranberry é excelente. Tem vários probióticos que a gente pode estar utilizando, óvulo, probiótico na forma de óvulo, para essas mulheres também. E a Formula a gente lançou também, eu estou lançando aqui com vocês, as tinturas. A gente já trabalha há bastante tempo com tintura, mas a gente já está com as tinturas agora prontas. Existe uma variedade de tinturas vegetais farmacêuticas, que é uma forma líquida e uma forma também de tirar daquele vegetal, daquele extrato, o seu princípio ativo, de forma mais concentrada. Então inicialmente nós lançamos 11 tinturas, certo? Que vão desde tintura para a gente ter aí para a parte gastrointestinal, a tintura alívio de gases, a tintura gástrica, a tintura digestiva, que ajuda no processo de digestão, que pode ser associado com as enzimas digestivas, como a adidal, a protease, a lactase, a bromelina, que é uma excelente que é uma excelente enzima para diluir, para digerir proteína, a actinidina, que é a bromelina do abacaxi, a actinidina, que é do kiwi, que é também bem importante, ela funciona também, inclusive, como um pré-biótico. Tem a tintura gástrica, alívio de gases, a tintura digestiva. Aí vem a tintura de detoxificação, que melhora a questão da detoxificação do funcionamento hepático. A tintura drenante, que diminui o inchaço, diminui o edema. É uma outra possibilidade de tinturas. E essas tinturas devem ser utilizadas como? Normalmente, a gente utiliza uma colher de cafezinho, de 2 a 3 vezes ao dia, diluída mais ou menos em 3 dedinhos de água, 30 ml de água, de preferência água fria mesmo, mas pode ser no suco, se quiser. A tintura ela é hidroalcoólica, tem 20% só de álcool, mas não tem problema nenhum. Inclusive, criança pode tomar, é só utilizar em água morna para evaporar o álcool, certo? A tintura ligada, a gente tem a tintura imunidade, que é só formada por elementos que melhoram, né, o equilíbrio do sistema imunológico. Aí tem a tintura do emagrecimento, a tintura foco no emagrecimento, então a tintura emagrecedora, com elementos que agem na lipólise, né, na redução do tamanho do adipócito. A tintura drenante, como eu disse, a tintura para compulsão alimentar com plantas amargas, a tintura que diminui a ingestão, diminui a fissura por alimentos mais calóricos, doces também. Então, geralmente no final da tarde você pode estar utilizando essa tintura para compulsão alimentar. Uma outra tintura voltada aí para a parte de relaxamento, a tintura relaxante, que aí ela diminui a ansiedade, melhora o estresse, pode estar utilizando durante o dia, ela não induz o sono. Aí tem a tintura indução do sono e qualidade do sono, é uma outra tintura que a gente desenvolveu. Então são várias tinturas, várias possibilidades e associação. Assim, são tinturas que a gente associa 4, 5 tinturas isoladas que em associação formam essa tintura, por exemplo, formam essa tintura emagrecedora, essa tintura gástrica, essa tintura indutora e qualidade do sono.
Ok, pessoal? Mas assim, existem várias outras que a gente também desenvolve de forma personalizada de acordo com a necessidade. Essas já estão prontas na Formule, certo? É 60 ml o frasquinho, ficou bem bacana, espero que vocês gostem. Então, bom, eu quero agradecer aí quem esteve aqui com a gente nessa mini live, né, nessa pocket live, e depois eu vou colocar aí na caixinha para vocês dizerem um tema para a próxima pocket, ok? Espero que tenham gostado e obrigada, Ana. Tô vendo aqui Ana Silva, Travilma, pessoal aí prestigiando, que bom aí que vocês... E vai ficar salva já no Instagram da Formule, ok? Um beijão, tenha uma boa noite, um bom descanso para todos. Obrigada, Ana.